Nós estamos aqui orando ao Senhor, buscando ao Senhor nesses dias em que Ele tem nos dado para que possamos juntos orar, guerrear. Porque quando nós olhamos assim, é uma coisa tão simples que fazemos, é algo que é tão real em nossas vidas e é um detalhe que ele não é quase visto pelas pessoas. Observem que uma criança, um jovem, nós mesmos, o homem, o quarto, ele é sempre um lugar ali de um refúgio, ou um lugar em que ele se torna o local em que nós ficamos em silêncio. Vejam bem que as nossas atitudes, nós que somos mulheres, nós temos se nós pudéssemos, nós temos os nossos afazeres. Não tem como fugir, não tem como nos esconder, não tem como nós sairmos da realidade da vida, do nosso dia a dia, porque todos podem sair, menos nós. A criança, se ela não for para a escola e estiver doentinha, ela pode ficar dentro do quarto. O jovem, o adolescente, o homem, a tendência é ficar deitado dentro do quarto. Muitas das vezes no sofá, mas a tendência é no quarto. Agora, nós como mulheres, não. É uma realidade que não tem como nós fugirmos. Seja o que for que está acontecendo. Se estivermos chorando, se as nossas condições físicas estiverem um pouco abaladas, de uma forma que para ficar dentro de um quarto tem que ser algo muito grave. Porque o quarto ele é sempre o local em que corremos para um momento que queremos ficar sozinhos. E nós estamos no quarto de guerra. É o quarto de guerra. Interessante. Esse quarto que nós estamos todos esses dias e nós vamos aí vamos passar dos 40 dias, se eu não me engano, foi falado. Mas vamos dizer que são os 40 dias. É um quarto onde nós queremos estar com o Senhor. Não seria melhor a gente ficar só louvando? Existe alguma coisa melhor do que louvar? Existe? Não existe. Não existe de jeito nenhum. Meu Deus, como é bom. Porque no louvor, a gente começa a louvar assim, quase automaticamente. Depois, a gente já começa a louvar de olhos fechados. Às vezes louvamos pelo costume, porque o louvor não sai da nossa boca. O louvor não sai do nosso coração, da nossa mente. O louvor tem que estar infiltrado dentro de nós. Porque o nosso Deus, ele não dá glória para ninguém. E o louvor se torna o altar de louvor ao Senhor. O altar de adoração. Nós, no momento em que nós estamos ali louvando, como o altar do Senhor. E Deus não divide a adoração dele. Então, se o louvor está infiltrado dentro de nós, na mente, no coração, na alma, no desejo de ficar aqui louvando, fazendo as minhas coisas louvando, eu não estou dando lugar a outro altar. Eu não estou dando lugar para que o inimigo ache uma brecha, para que eu fique ouvindo uma música que não venha a exaltar o nome do Senhor e outras coisas. Tudo que se refere a isso. Música, notícias, seja lá o que for. Então, nós poderíamos entrar no quarto
para ser melhores momentos. Já pararam para pensar? Nós poderíamos entrar no quarto para ser os melhores momentos. Eu vou deitar na minha cama e ali fechar os meus olhos e ficar só louvando. Como é bom te louvar, Senhor. Ou então eu vou relembrar coisas. Ou então eu vou pegar o telefone e conversar, porque eu estou tão bem. Estou aqui no meu quarto. Aqui, deitei na minha cama. Vamos conversar um pouco, irmã Liliana. Vou ligar para a irmã Liliana, ou para a irmã Mirene, ou para a irmã Lília. Ô, amada, como é bom conversar com você. Então, o quarto, ele tem finalidades. Temos finalidades com o quarto, assim. A finalidade de repouso, a finalidade de momentos em que, como esposa, é o melhor lugar onde podemos conversar sobre as coisas do dia, sobre algumas coisas que a gente projeta. Aí é um momento de intimidades da nossa vida com o casal, como casal, e o quarto, perdão, como esposas, e o quarto também é o melhor lugar em que nós tiramos para conversar com Deus. Mas nós estamos numa campanha quarto de guerra. Não é para ter guerra dentro do quarto. Mas nós estamos num quarto de guerra. Eu não estou num quarto para descansar, para pegar o telefone e ligar para as minhas amigas, para as minhas sobrinhas, meus filhos. Agora não era hora nem de conversar com eles. Agora é hora de uma conversa tão séria. E não tem como eu conversar com a Suzy agora, essa conversa não é com a Suzy, não é com a Lucileide. Não é uma conversa séria com a irmã Liliana, ou a irmã Lília, ou a irmã Mirene, ou qualquer uma outra. E o que é real, eu entrei no quarto, foi para uma batalha. Para uma batalha. Porque aqui, com o Senhor, diante dele, eu estou em uma guerra. Eu entrei em uma guerra para guerrear. Para guerrear junto com as irmãs, para este ano nós vermos a mão de Deus operando maravilhas. O que nós não vimos em 2024, nós queremos ver esse ano. Porque as maravilhas do Senhor, elas continuam sobre nós. Os milagres, as bênçãos de Deus não estão retidas. Os milagres não cessaram. O amor do Senhor não acabou pela minha vida, pela sua vida, pela vida da nossa família, da minha família, da sua família. A misericórdia do Senhor é eterna. E nós ainda estamos aqui, nesta terra, nesse mundo natural, nesse mundo tenebroso em que nós vivemos aqui, a nossa morada terrestre. É aqui que nós trabalhamos, que nós vivemos, que nós temos a nossa rotina do dia a dia. Mas lembrando que somos um povo escolhido, temos que lembrar disso, que somos um povo escolhido do Senhor. E que vivemos aqui, mas não somos daqui. Que a qualquer hora nós vamos para a nossa casa. Nós vamos para a nossa pátria que é prometida para nós. Nós vamos para lá. E para ir para lá, nós temos que nos preparar muito aqui. E uma das maiores preparação, estarmos preparados para as guerras. E nessas guerras, entre elas, a maior guerra, que não podemos desistir, nós nunca desistiremos de lutar. Não podemos parar de lutar pela nossa bênção.
pela vitória que Deus nos dará, porque Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória porque Ele está do nosso lado. Pode tudo vir contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de promessa que somos vencedores nesta guerra. Se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? Pode o inferno se levantar. Ele pode se levantar, mas ele vai cair. Ele já está caído, ele já está derrotado. Porque o nosso Deus já é o teu favor, já é o meu favor, já é o nosso favor. Essa é uma das maiores guerras. Porque o nosso Deus garante a vitória. Ele não tem nenhum perdedor, não tem nenhuma perdedora aqui. Nenhuma mulher aqui é perdedora. Então, enquanto vivermos aqui, nesta terra, nossa casa terrestre aqui na terra, na nossa pátria terrestre, tem muitas coisas. E a maior guerra, eu quero ir para outra casa. Eu vou fazer a mudança. A qualquer hora ela acontece. Vamos nos mudar. Amadas, está tudo pronto por aí? Está tudo pronto, amadas? Levante a sua mão como sinal de um glória a Deus. Aplauda o Senhor e diga, olha, meu Deus, se eu não estiver pronta, eu estou me aprontando, me ajude, sabe por quê? Porque nessa mudança, a gente cansa tanto. Querida, se existe uma coisa que eu não suporto aqui na terra, é mudança. Quando penso em mudança, já me dá vontade de chorar. Ai, meu Deus, quando eu me lembro de pegar tudo e jogar dentro de um carro e colocar dentro de caixa, e isso e aquilo, isso aqui para não quebrar. E um cuidado, a última mudança que eu fiz quando eu saí da nossa terra ali do sítio e vim para cá, para dentro do município, eu coloquei um monte de caixa assim, tudo com os nomes das coisas, para quando chegar nessa casa eu colocar tudo em ordem. Porque só em falar em mudança já me dá vontade de chorar. Mas sabe por quê? Porque é um desgaste, mudança. Mas essa mudança que nós vamos fazer, amadas, nós já estamos perto de fazer essa mudança. Essa não nos dá cansaço. E sim, o cansaço vem, porém nós vencemos, porque é uma guerra vencer esse cansaço. É aí aonde eu vou ter que entrar no quarto de guerra várias vezes, constantemente. Porque quando esse cansaço vem, eu preciso tomar um remédio maravilhoso. Quando o profeta Isaías diz, olha, mas os que esperam no Senhor, correrão, não se cansarão, voarão como asas de águia, andarão, não se fatigarão. Preciso pegar isso aqui e colocar dentro da minha vida. Eu vou como águia. Eu corro, eu não me canso. Porque eu espero a hora da mudança, ela está chegando. E eu não vou precisar arrumar nada aqui. Tudo que eu tenho vai ficar por aqui. Deus me livre, nem eu quero levar. Não tem mala, não tem caixa, não tem baú, não tem pacote, não tem nada, não tem louças, não tem cristais, não tem nada, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu preciso me arrumar de outra forma. Eu preciso ficar com maior volume de oração na minha vida. De oração. Eu preciso ficar, me organizar a minha vida, ficar enquadrado no alinhamento que Deus quer.
da santificação, da santidade, da obediência. Eu preciso, como Noé construiu a arca, eu preciso construir aqui, construir com a minha oração o que eu vou levar nessa caminhada. Porque o que eu fiz aqui vai ficar. Eu me desprendo de tudo e muitas das vezes renunciar a tudo isso. Nos dias que vivemos, nós ficamos muito apegados às coisas. Nós ficamos muito apegados às coisas e isso também é guerra dentro de nós. Mas o que eu preciso levar nessa mudança, eu quero levar minha família. É o Senhor que leva. Eu estou falando assim no sentido espiritual, de guerrear por eles, de não desistir deles, de não parar de orar por eles, de não parar de interceder por eles, de não abrir a minha boca e falar o que não devo, dizer que aquilo ali é caso perdido. Não. A minha família é muito grande, queria eu poder, amadas, nesta manhã dizer para vocês, dizer aqui na igreja, que eu não tenho um sequer descendente da minha mãe que não use uma droga, que não beba, que não tenha o vício da bebida, todo tipo de bebida, que não esteja na prostituição, que não traiu a sua esposa, destruiu a sua família, que não tenha um sobrinho ou uma sobrinha que é homossexual. Eu não conheço todos os meus sobrinhos. Os que eu conheço não tem. Mas a minha família é muito grande. A família da minha mãe chegou à 5ª geração. Dela até a tetraneta dela, os 3 tetranetos, são 6 gerações. E são muita gente espalhada por esse Brasil, fora do Brasil. Então, não conheço todos. Queria eu dizer que não teria esses defeitos na família, mas não posso abrir a minha boca e garantir isso. Mas não posso desistir deles. Então, isso, amadas, para conseguir isso, é entrar no quarto de guerra. Não é à toa, não é de brincadeira, não é de qualquer jeito, não é só falando, não é só dizendo uma coisinha aqui, ou dizendo eu te amo, não sei o quê, enfeitando as coisas, não. Nós amamos os nossos familiares, nossos filhos, nossos sobrinhos. Sobrinhos são muito amados. Primos, nós amamos todos. Mas nessa mudança que eu vou fazer, o que eu preciso levar, o que eu não posso desistir, o que eu não quero que fique para trás, seja justamente nenhum descendente meu, nenhum descendente da minha mãe. E para mim, ainda aqui nessa terra, ou se eu não ver nessa terra, ver na eternidade, me encontrar na eternidade, eu preciso estar nesse quarto de guerra. Eu não preciso só dizer, falar Jesus te ama, ou ligar para aquela pessoa, Deus lhe abençoe, meu filho, ficar com conversa, enfeitando as coisas. Não, é guerra, é guerra, é guerra. Porque nossas famílias, nossos familiares amados, são muitos, eles estão misturados com muitas coisas. Somos de uma linhagem só, uma família só. Mas como aconteceu quando Josué sucede Moisés, quando Josué se torna o sucessor, quando nós lemos, quando ele chama a atenção do povo, quando ele chama a atenção porque a coisa estava muito séria, e quando ele determina, olha, vocês escolham agora o que vocês querem servir, e ele determina, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma coisa que eu e você temos que declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, quando nós casamos, nós construímos a nossa família. Família é uma árvore, uma grande família. A minha árvore, eu sou galho de uma árvore que foi construída
há muitos anos atrás, no início de 1900, de um homem chamado Aureliano, ele era índio, e de uma mulher chamada Raimunda. E deles nasceram muitos galhos. Os galhos cresceram e foram frutificando e foram se espalhando. A árvore se tornou muito longa. Cada galho construiu a sua família, mas somos todos de uma linhagem só. E quando nós abrimos a boca e dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou dizendo, eu e toda a minha linhagem serviremos ao Senhor. Eu e toda a linhagem da minha mãe servirá ao Senhor. Os que se foram, que eu não conheci, ficaram para trás. Ou seja, pessoas que já foram da linhagem dela, ou que ela já foi da linhagem. Mas eu estou falando dela para cá. Porque hoje, aos meus quase 65 anos, eu conheci todos os meus irmãos. Conheci todos, porque 2 se foram. E são tantos sobrinhos, são tantos netos, bisnetos, trinetos e 3 tetranetos. Que não conheço ainda os 3, assim, fisicamente, presencialmente, olhando para eles. Mas estão todos espalhados. Mas eu declaro, eu não tive filhos. Os meus filhos, eu declaro pela família do meu marido. Quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu também estou declarando na família do meu esposo. Porque eu tenho os meus enteados. O Enéas tem 2 filhas, a Laura já batizou o ano passado. A Eudiceia tem um casal de filhos. O César Augusto já é casado e deu 2 bisnetas para o avô. A Thalita ainda está solteira, uma moça muito direita, uma menina que serve a Deus, que espera em Deus ter um casamento correto diante de Deus. Que nos dias de hoje, até mesmo na igreja, isso é tão difícil. Mas ela teme ao Senhor e honra ao Senhor. Já se formou. O meu enteado está se formando em medicina mesmo, ele já é formado, mas está se formando. E todos estão na casa de Deus. E quando eu declaro essa palavra, eu declaro sobre eles também. Sobre todos. Mas quando eu declaro sobre a linhagem da minha mãe, eu declaro que as minhas palavras, eu peço ao Senhor que alcance e vá. Quando eu profetizo, que alcance aonde estão aqueles que eu ainda nunca vi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma família grande, é fácil isso? Não é. Isso aqui é para entrar no quarto de guerra. É para entrar no quarto de guerra, porque eu estou fazendo uma mudança. Eu estou me preparando para me mudar. Você está se preparando para esta mudança. E o que eu quero levar, o que eu quero que não fique nessa mudança, que um dia eu encontre, que quando eu chegar lá, na outra cidade, na outra casa que eu vou morar, eu quero ver os meus familiares, que eles também foram nessa mudança. E para isso aqui é guerra. Isso aqui é guerra. Isso aqui é para entrar no quarto de guerra. E nós estamos hoje nesse 8º quarto de guerra, igual. O tema de hoje é justamente oração e restauração familiar. Não era essa. Isso aqui foi algo que eu comecei por aqui e foi o que Deus foi me dando para começar. O versículo-chave da ministração de hoje, da palavra de hoje, da campanha. Mas eu queria, amadas, ler aqui em Salmos. Queria ler aqui no livro de Salmos,
Eu queria também aqui ler no livro de Salmos esses versículos, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amadas, e quando nós lemos Joel 2:25, essa palavra tão forte, que o Senhor mesmo diz que vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador. Olha, interessante. O migrador, o destruidor, o cortador. Meu Deus do céu. O meu grande exército que enviei contra vós outros. É interessante. É uma palavra que, meu Senhor amado, que devastação. Que devastação. Quando nós vamos falar sobre isso, olha, é o cortador, não é? Foi um grande exército. Mas o exército, quando se forma um exército, existem as qualificações no exército, não existe? Os soldados que vão para um certo... Quem trabalha mais nessa área sabe mais explicar isso. Mas quando nós olhamos aqui a palavra, é um exército mesmo. Quando ele diz o migrador, o destruidor, o cortador. É interessante isso. Poderia ser só o bichinho lá mesmo, o gafanhoto. Poderia só mandar os insetos. Quando Deus mandou a praga de gafanhoto para o Egito, não tem nenhuma classificação do que eles fariam. A praga foi e acabou a história, era tudo por igual. A nuvem de gafanhoto, ninguém podia fazer nada, foi desesperador. Mas, quando nós lemos aqui, quando existe os gafanhotos aqui mencionados, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Meu Senhor amado. Mas seja o que for, de tão horrendo, de tão forte que venha sobre as nossas vidas, a restituição. Porque a restituição, a restauração, ela é maior. É maior do que qualquer coisa, do que a dor que passamos, do que a frustração que tivemos. A frustração que eu tive, a decepção que você teve, o choro, as lágrimas de desolação que você passou, pastora Rayane. Olha, a restituição, a restauração é maior do que isso. Não é bom nem ficar lembrando. Não é bom nem ficar lembrando daquilo que aconteceu, porque o que Deus fez foi maior do que o que aconteceu. Porque quando nós olhamos aqui, nós vemos que, pela alusão bíblica, a ilustração figurativa, a lavoura está linda, não é? A lavoura está bonita, está bem verde.
Não se nota nem aquelas lagartazinhas. Sabe aquelas coisinhas bem pequenininhas que está na nossa vida e a gente não vê? Que começa bem pequenininho assim, a lagarta é tão pequenininha, você não faz mal a ninguém, não. É igualzinho a cobras. Eu não sei a sua opinião, amada, com essa fascinação que as pessoas têm por cobras. Essa fascinação doentio. Pegar aquele réptil, ficar conversando, mostrar. Olha que animal lindo! Meu Deus, chega a dar até uma coisa ruim dentro de mim. Essa é a sua opinião, irmão Fran? Eu não sei se é, amadas. Mas aí as pessoas têm aquela fascinação, ela não é peçonhenta. Aqui, por exemplo, nós sabemos que a jiboia, ela não é venenosa. Mas quem é que quer levar uma mordida de jiboia? Quem é que quer encontrar uma jiboia de 6 metros enforcando um bezerrinho recém-nascido? Eu não quero. Eu não quero. Isso que Deus nos livre. Nós temos um funcionário muito dedicado na nossa terra. Por isso que até hoje ele trabalha para nós, pela honestidade dele, a dedicação, o cuidado com os animais. É um funcionário que não bate nas vacas, não bate nos bezerros. Tem vaca que não gosta nem que seja amarrada as pernas para tirar leite. Aí ele vai treinando ele tira o leite dela sem precisar, como diz a linguagem, apear a vaca. E aí vem uma jiboia, aparece aí uma jiboia de 4 ou 5 metros lá no meio da terra. E vai lança-se sobre um bezerro, se enrola nele e vai matando ele, enforcado, até conseguir. Se o funcionário vê, ele pega a espingarda e mete bala, amigas. Ele mete bala. Porque a jiboia, ela é predadora, por incrível que pareça. Ela se depara com outras peçonhentas, como diz, super venenosa, e ela ataca. Então, há aquela coisa assim, não mata a jiboia não, porque inclusive ela é até defensora, ela mata os ratos, coisa e tal. Tudo bem, mas eu não quero me deparar com a jiboia. De jeito nenhum, não quero. Então, existem essas coisas. Então, uma lavoura linda, linda, linda. Vamos para a figura da palavra. A ilustração. Aí a lagartinha bem pequenininha, ela mora na lavoura e tira aqueles pedacinhos bem pequenininhos. Aí a gente nem liga. Isso é aquela lagartinha bem pequenininha, deixa aí, não mata o bichinho não tira ela daí não passa veneno. Porque o prejuízo é bem pequenininho. Não é? Aí nós não paramos para pensar. Aí vamos trazer para a nossa vida espiritual. É a situação em que muitas vezes a nossa vida se depara. Começa uma destruição de pequenininho, porque acha que o prejuízo não é grande, e aí começa aquilo ali a entrar nas nossas vidas, e a gente não percebe. E assim começa a destruição. Porque o ladrão ele vem para matar. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele fez um estrago, separou uma família, fez isso, fez aquilo outro. O estrago ele já vem fazendo há muito tempo. Quando a família não vigia, quando a família não ora, quando a família fica com aquela conversa aos domingos, quando a família começa a perder a ceia do Senhor, quando a mulher começa com conversa fiada, quando há brechas, porque Deus dá oportunidade para arranjar um trabalho, para ajudar em casa. Mas aí começa a se envolver com quem não deve, com amigas, vamos ali, vamos almoçar ali, vamos. Naquele almoço ali já saem umas conversas que não é bem para nós. É a lagartinha. Ainda não é aquele gafanhoto terrível daquela praga que entrou no Egito. É só a lagartinha.
Menino, eu fui almoçar com a minha amiga. Eu fui almoçar, é doida. Sabe o que ela fez? O homem estava assim do lado, ela foi lá e perguntou isso e isso para ele. A gente vê essa cena, acha graça, participa, não está fazendo nada com a minha vida, não mexeu nada comigo, não tenho nada a ver. Essa história de não ter nada a ver é justamente a lagarta que está destruindo as vidas espirituais, principalmente de famílias. Aí é o cortador, é o cortador. São pequenos prejuízos que a lagartinha faz. Mas o migrador, eu já vou ter cuidado, pensando eu. Ele viaja, ele vai em busca de alimento, ele vai buscar. O migrador, você sabe, é aquele que sai de um lugar para o outro. Vai migrando em outras terras. Engraçado que aqui em Rondônia, o pássaro, eu esqueci o nome dele, meu esposo aqui sabe, é um pássaro que ele habita mais nas regiões de Minas. Eles migraram para cá e aqui se tornou a terra deles e eles multiplicaram e é incrível. Não existia ele aqui. É anu branco. O meu esposo chegou aqui, amadas, e falou anu branco. Eles migraram para cá. Eles são mais das regiões de Minas Gerais. Então, o migrador, ele vai de um lugar para o outro, viaja em busca de alimento. Como o nome mesmo diz. Aí, quando fala aqui no migrador, na tradução que tem o migrador, é o tipo do gafanhoto temporário. Ele é temporário. Ele deixa um rastro de destruição. Ele chega, ele passa na lavoura, deixa destruição e desaparece. Meu Deus do céu! Nunca que eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu acreditei nisso, eu acreditei naquilo, eu confiei, eu achava que era meu amigo, eu achava que era isso. Aí há uma destruição e vai embora. O migrador é esse. Então, o que acontece nas nossas vidas? Tem tempos que a gente sofre prejuízos. Quando há um prejuízo na nossa vida, quando o migrador passa na nossa vida, na nossa lavoura, que deixa uma destruição que a gente nunca imaginava, o que acontece conosco? A gente sofre aquele prejuízo emocional, sentimental, psicológico, que leva um tempo terrível para se recuperar. Não é verdade? O prejuízo emocional, o prejuízo psicológico, deixam marcas profundas na nossa vida. Esse é o gafanhoto migrador. Foi só um tempo. Foi um tempinho só. Aí ele deixou rastro de destruição na minha vida e agora ele partiu para outra. Segundo a palavra nos fala do devorador. O gafanhoto devorador. É aquele, olha, veja bem, a lagartinha, aquele que parece inofensivo é temporário. O tempo que ele chegou fez uma destruição tremenda. O pequenininho, a gente acha que ele não vai fazer coisa nenhuma. Não, isso não faz mal, não. É aquilo que eu disse, igual a cobra. Não, não é venenosa, não. Então deixa ela morder. Deixa ela morder. Por ela não ser venenosa, ela não é cobra? Hã? Ela pega os ratos, ela é predadora. Ela é predadora. Ela pega os ratos, mas ela pega o seu gatinho de estimação também. Tá? Aquele gatinho bem bonitinho dos olhos azuis, ou o vira-latazinho, o pé durozinho. O cachorrinho é a mesma coisa. E o pior, se ela chegar no pasto, o bezerrinho de uma semana de nascida, ela pega também. Ela é cobra. Ela é cobra, amada. É predadora. Ela não vai chegar nos animais e acarinhar ele e matar só o rato, não.
Ela não vai fazer carinho, não. Ela vai matar do mesmo jeito. Então tem ela, essa que não faz mal, não, deixa aí. Tem esse que passa e deixa a destruição. E o devorador é forte demais. Aí lá vem ele. Meu Jesus Cristo. O devorador, ele não traz só prejuízo. Ele não traz só os prejuízos. Ele traz a destruição completa. Observe que o gafanhoto devorador, quando ele chega na plantação, fica meu Deus do céu, fica terrível. Esse ano, o ano passado, apareceu em Rondônia uma praga de lagarta, a coisa mais horrível do mundo. Uma coisa horrível, ninguém sabe de onde ela saiu. E aí, foi na época da seca, naquela época que nós estávamos naquela judiação toda, com gado, com a terra, com tudo, na época da seca. E aí, essa lagarta apareceu, foi a coisa mais horrível do mundo. Parecia que ela se multiplicava em 1000, assim, em um dia, em questão de 1 hora. Aí a moça que trabalha para nós, a esposa do caseiro, filmou a vizinha. Elas chegaram no terreno dos nossos vizinhos e no nosso ela chegou também. Chegou perto do curral e também ela entrou pela fundiária da terra. Ela entrou pelos fundos da terra, distante do curral, distante da casa. E o rapaz foi lá, filmou. E aí disseram, não tinha veneno que matasse. Foi uma coisa horrível. Disseram que o veneno para matá-la era muito perigoso. Ia matar o gado também. E o pior, passar um veneno que poderia atingir as narinas da pessoa e a pessoa morrer em poucas horas. Estavam tentando descobrir um veneno para matar. E aí houve uma pesquisa, não sei como foi que disseram assim, isso aí só se Deus mandar uma chuva. Deus mandar uma chuva devastadora, maior do que elas para acabar. E aí nós falamos, nós oramos, e eu disse para a moça, que a moça fica apavorada com tudo. Eu disse, Edna, não se preocupe. Isso é uma praga. Ela estava totalmente apavorada. Sabe o que ela fez? Ela fez igual o cientista, fez uma experiência. Ela pegou umas 10, colocou dentro de uma vasilha. Outra mulher também lá em outra terra fez isso, uma vizinha. E ela colocou o veneno mais forte que tinha no armário do curral, que é um veneno que bate, que toca apenas algumas gotinhas para que moscas não encostem nos animais. E ela fez a experiência dele com água e dele sem água. E as lagartas não morreram. Olhem bem. E aí ela se desesperou e mandou para mim. E ela falando na filmagem tudo. E eu disse para ela, Edna, nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque essa praga, isso aí é descendência do Egito. Não pode, não tem condição. Não tem condição, foi as lagartas do Egito. Deve ser algum descendente que ficou por aí e veio parar no Brasil em pleno ano de 2024. Mas o Deus que nós temos é maior do que essa praga. Ele é maior do que ela. Mandaram a foto de um irmão de uma chácara, de um sítio até grande, de um irmão nosso, da nossa congregação, amadas. Não tinha quem não dissesse que a máquina tinha passado arando a terra. Aquilo não existe. É incrível uma coisa daquela. A máquina parece que passou arando a terra. O que as lagartas fizeram. Eu só acreditei porque eu vi. E porque o meu irmão falou para nós. Aí nós oramos, Senhor, olha,
Se estão descobrindo que só uma grande chuva vai tirar isso, então mande a chuva. Aí elas chegaram na nossa terra. Nós fomos lá. Aí a chuva caiu. A chuva caiu, amadas. Eita, glória a Deus. Parece um pequeno detalhe, né? Muitas das vezes nós não vemos as maravilhas de Deus, assim como nós não vemos o pecado entrando na nossa vida. A lagartinha chega comendo só uns pedacinhos. A gente, não, isso não vai fazer mal nenhum, não tem nada a ver. As maravilhas de Deus, um pequeno detalhe, nós também não enxergamos. A chuva caiu, amadas. Deu uma chuva tão forte. Aí nós fomos lá. Nós fomos lá ver. Quando nós chegamos, nós vimos a parte em que elas estavam. Incrível! O que elas conseguiram ainda comer antes da chuva só era talos. Talos seco, assim, do capim altíssimo, que o capim chega a 70 centímetros, que abastece o gado. E aonde elas estavam, que a chuva caiu, ficou só os talos. E a parte que elas comeram é incrível. Incrível, só é a terra. Nem talo tinha. Mas o mais lindo, eita maravilha de Deus, o mais lindo é que quando a chuva caiu, que elas iriam continuar, antes da chuva elas iriam, a direção que elas estavam, que nós olhamos, elas não conseguiram passar mais de 5 metros, não conseguiram. Incrível, é maravilha de Deus. A chuva caiu, o Senhor estendeu a sua mão e disse, agora pode parar, destruidor. Agora pode parar, porque o que eu faço é pelo meu povo. A restauração é do meu povo. A renovação é para o meu povo. A bênção é para o meu povo. O milagre é para o meu povo. E o devorador, o destruidor parou na hora. Porque, querida, ele chega e traz prejuízo e destruição completa. A terra fica totalmente assolada. O devorador atinge a vida financeira. Aí falando aqui para nós, o devorador significa aquele que atinge a nossa vida financeira. Olha, escuta, nós tivemos a primeira pregação do nosso culto online aqui, falando sobre primícias. Primícias. O devorador atinge a vida financeira. Quem é atacado por esse gafanhoto geralmente perde o emprego, ou a empresa, ou a pessoa fica completamente desnorteada. E se não for isso, é dívida uma atrás da outra. Se não é isso, é dívida, é dinheiro emprestado. Quem pede dinheiro emprestado não para nunca. Vocês já observaram isso? Se não tomar uma posição na vida, se não disser assim, olha, devorador, escuta, aqui não tem terra para tu devastar. Aqui não tem terra. Tu não vai mais entrar aqui para devastar essa terra. Aqui eu planto, aqui eu colho. Aqui o primeiro lugar é do Senhor e o último é dele. As primícias são dele. As ofertas voluntárias são dele. Aqui tudo é dele, devorador. Tu não vai destruir aqui. Porque quem vive atingido pelas primícias está atingido pelo gafanhoto e sai perdendo tudo. Crentes que pedem dinheiro à agiota. Em nome de Jesus, nós começamos 2025, ano das primícias. Ano das primícias. Não é só ano de eu ficar dizendo, Senhor, me dá, Senhor. Pedi o tempo todo. O Senhor tem muita bênção. O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. O Senhor faz, Ele vai fazer, Ele sempre fez, Ele vai continuar fazendo. Mas quem tem que fazer sou eu e você. As primícias. É as primícias que eu e você temos que tomar uma decisão e ser totalmente dele.
para que ele barre o devorador, para que ele barre esse gafanhoto, esse exército que está devorando a sua vida, as suas finanças. Entrou 2025, não era para entrar 2025 assim. Queridas, olha, quando nós começamos a pedir dinheiro emprestado, é um ataque do devorador. Porque eu estou devendo, eu peço dinheiro emprestado para pagar a irmã Liliana. E aí, eu já fico devendo a quem me emprestou para pagar a irmã Liliana. Eu pedi emprestado à irmã Liliana para pagar o que eu comprei na loja. Mas eu não tenho no dia, aí eu peço à irmã Suzy e devolvo à irmã Liliana. E aí eu não tenho para devolver a irmã Suzy, peço à pastora Rayane. E aí vai. Deus não quer isso para minha vida nem para sua vida. Aí tem crentes que pedem dinheiro a agiota. Esse é o ano das primícias. Do primeiro lugar na nossa vida, tudo é do Senhor, consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor, entregando para o Senhor. Entregando ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Dê as primícias de tudo na sua vida, para que esse gafanhoto não faça essa destruição na sua vida financeira, na sua empresa, na sua loja, no seu supermercado, na sua farmácia, na sua oficina, na sua bicicletaria, na sua sorveteria, na sua panificadora, no seu ateliê, naquela lojinha que você tem. Não é lojinha não, é loja grande, porque foi Deus que te deu. Lojinha é se o destruidor atacar. Mas tá vendo? Pode ser apenas um quarto assim, um quarto do tamanho de uma, seja como for. É uma loja grande, é um grande negócio, é uma grande empresa, você é uma grande empresário. O que é que você tem, irmã? Eu tenho uma lojinha, eu vendo uma sandalinha, eu vendo alguns bombons, eu vendo picolé para as crianças. É só um negocinho, uma lojinha. Não é não, querida, não é não. Você tem coisas grandes, você tem coisa grande porque foi Jesus que te deu. Foi o Senhor que abençoou, foi o Senhor que te deu com o teu esforço, com o teu trabalho, com a tua honestidade, colocando a tua vida no teu altar diante dele, com as tuas primícias. Que negócio de lojinha, de uma coisinha, eu tenho um negocinho. Não, você tem a coisa grande, creia nisso, olhe para isso com os olhos da fé. Todos os dias, quando você chegar na sua empresa, você tem uma empresa. Pode ser um mercado, ele pode ser pequeno, assim, o aspecto dele, nos metros, na metragem, mas você tenha um grande mercado, você tenha uma grande empresa, porque foi o Deus Todo-Poderoso que te deu, e é pela essa fé, e é pelas primícias da sua vida para com o Senhor, que ele vai triplicar o que você tem. Aleluias! Aleluias! Para com essa pequenez, pelo amor de Deus. Não sei o que a pastora Rayane tem. Eu sei que a minha sobrinha Suzy é uma grande empresária. É uma grande empresária. A minha sobrinha Lucileide é uma grande empresária. Aí tem pessoas que pregam, Deus não quer isso para você. Que você seja babá de uma criança. Que conversa é essa, amados? Que conversa é essa? Os filhos dos reis na Bíblia, as mulheres que cuidavam das crianças, elas eram assim, quando nós vemos assim, pelas ilustrações de filmes, veja se elas usavam aquelas roupas de escravo, aquelas coisas. Elas ocupavam o lugar de honra, ficavam no harém, cuidando das crianças, bem vestidas, bem cuidadas, usando joias. Aleluias! Hoje, minha sobrinha Alana, ela cuida de uma criança. E por que não dizer que ela é dona de uma creche? Hã? Por que não dizer isso? Não, ela, coitadinha, tadinha.
Ela trabalha a semana toda, trabalha. É guerra, é guerra. Sabe por quê, amadas? Porque ela sai da casa dela na segunda-feira e ela só retorna na sexta-feira. Porque o trabalho dela é dentro de Fortaleza e ela mora em Cascavel. Acho que é isso. Cascavel, é. Cuida de uma criança, ela passa a semana trabalhando. Mas por que não dizer, não profetizar? A minha sobrinha está cuidando de uma criança, é somente um tratamento de Deus, é somente um treinamento para o que Deus vai dar maior para ela, justamente nessa área. Uma escola, por que não profetizar isso? Por que não profetizar que a minha sobrinha Suzy é dona? Ela tem funcionárias para costurar para ela. Por que não as outras? Não profetizar sobre a sua vida. Esse ano é ano de primícias. Esse ano é ano de você abrir a boca e dizer, Senhor, eu não vou terminar 2025 nisso aqui. Devendo, com a minha vida desse jeito, eu faço agora para comer amanhã? Não, não. Fui criança, fui moço. Nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi a sua descendência passar fome. Escuta, você é serva de Deus. Você é serva do Senhor. É serva do Senhor. Você é serva do Senhor. Você é primícias do Senhor. Você é propriedade peculiar dele, menina dos olhos de Deus. Por isso que ele cuida de você. Bênção ele tem para te dar. Ele tem. Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Olha como eu quero. Vocês sabem de uma coisa interessante? Que eu venho falando com meu esposo desde o ano passado? Meu bem, troca o nosso carro. Eu queria entrar com um carro novo, queria. Mas o meu carro é um Palio. Ele é tão bom de andar, tão econômico. A única coisa que eu não me dou muito bem com ele é porque ele é carro de marcha, eu dirijo, mas eu dirijo melhor o automático. E eu queria que ele trocasse pelo automático, mesmo que fosse o Palio também. Eu quero, eu quero. Eu pedi, pedi. Mas isso não é primícia na minha vida. A minha primícia é não viver uma vida de mendigação, de migração. É olhar e ver que gafanhoto não está destruindo a minha vida. Meu Deus, não tem nada. Meu Deus, eu estou devendo tanto. O que eu faço? A pior destruição da vida cristã é dever. Vamos entregar nossas primícias ao Senhor esse ano, nossa vida no altar do Senhor em primeiro lugar, nossos dias, tudo o que temos, consagrá-lo e declarar, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus, és o dono do ouro e da prata. Eu finalizei ainda 2024 com essa situação, mas agora ficar com ela 2025 e terminar de jeito nenhum. Porque eu sou filha do rei, de quem tu és filha. De quem somos filha? Para viver uma vida de mendigação. Então, estamos nessa guerra, estamos no quarto de guerra. Esse quarto de guerra, hoje eu entrei para guerrear primeiro pela minha vida. Entra aí no quarto de guerra junto comigo e começa a guerrear. Olha aqui, gafanhoto. Aí começa a declarar. Começa a declarar. Começa a declarar. Entra aí no quarto de guerra, vai. Entra no quarto de guerra e diz, lagartinha, é o seguinte. Lagartinha, você é bem bonitinha, tem umas verdinhas assim, uma gracinha, né? Parece que ela não tem nem 2 centímetros. Mas ela faz tanto mal que eu e você não notamos. Então diz, lagartinha, vamos fazer o seguinte. Bate em retirada, sai daqui. A minha lavoura, as minhas plantinhas, olha que lindo a minha rosa do deserto. Olha que linda a minha orquídea, o meu lírio. Olha que linda. As minhas margaridas, aquelas que todo mundo, ela é a gerbera,
E as pessoas têm ela comum assim no quintal e dão todo tipo de nome engraçado para ela. Moça velha, não sei o quê, umas coisas tão engraçadas. Essa simples que nós temos, mas está tão bonitinha. Lagartinha verde, amarelinha, douradinha, seja que cor tu vier. Inofensiva, pequenininha, não faz mal nenhum. Faz mal sim. Bate em retirada. Bate em retirada. Vai para o abismo, porque aqui as minhas plantinhas você não vai comer. Gafanhoto, devorador, imigrador, você não vai passar aqui. Você não vai passar aqui. E se você passou, hoje, o meu Deus está restaurando a devastação que você deixou. Cortador, lá vem o cortador. O destruidor, é terrível o que ele faz. É terrível. Aí vem o cortador. Cortador é aquele que se abriga na lavoura, né? É uma gracinha. Perdão, eu já falei sobre ele. É o migrador, o devorador, e aí vem o destruidor. Pronto. Meu Jesus Cristo, o destruidor é fruto dos ovos deixados pelo devorador. Amadas, olha, para pensar. Olha a devastação que o gafanhoto destruidor, que o devorador fez. Ele devorou tudo e deixou herança. Ele põe ovos e aí nasce o pulgão. Aí ele foi deixado na lavoura. Aí o pulgão, ele suga a seiva das plantas. Aí pronto, a planta não nasce mais. Quando ela tenta se fortalecer, esse aí, os descendentes do outro, suga. A planta não se fortalece e vai morrendo, vai morrendo. Se não houver um meio de destruir esses ovos, eles geram, eles matam e eles vão se reproduzindo. O que a palavra de Deus nos fala? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a praga aqui, ela não tem fim. Se você parar para pensar, ela não tem fim. Só se não tiver mais o que ela consumir. Se não tiver mais a planta, não tem mais. O migrador, ele foi para outra terra. Mas o destruidor, o devorador, veja bem, ele deixou descendentes. E aí o destruidor fica lá. Olha, ele me deixou aqui, aqui é a minha terra, é aqui que eu vou ficar. Aí o migrador, o destruidor é a ferramenta que o inimigo tem. A ferramenta de morte. O espírito maligno que age na vida das pessoas levando à morte. Meu Deus. Porque quando uma pessoa não tem Jesus na vida, por que tantas pessoas se suicidam? Há dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas. A depressão, a opressão, a pessoa entra num estado de fase de morte. Fase lenta. Acabou. É preciso o Senhor. Mas essa palavra aqui, quem fala para nós é o Senhor. Que o exército veio, ele permitiu. Porque antes disso, o Senhor fala do arrependimento que o Senhor faz o chamado ao arrependimento dos pecados. Porque o pecado leva a ter essas consequências. Os erros que cometemos nos levam a ter essas consequências, amadas. Eu não quero isso. Eu preciso restaurar minha vida. Eu sou a primeira. Você quer restauração? Quem está aí quer restauração? Quer restauração? Quer mais restauração? Mais renovação? Eu já estou restaurada, irmão Fran.
Evangelista Fran, ontem eu orei, Jesus me renovou, foi uma alegria tremenda, foi fogo do céu, eu e Jesus dentro do meu quarto, não, queira mais, queira mais, queira mais, é tão bom ficar abraçado com ele, é tão bom tê-lo, é tão bom, na hora que se sentir sozinha, Jesus, o Senhor, eu estou aqui, olha, estou te renovando, tu estás renovada, o Espírito Santo está te tocando, o Espírito Santo está te tocando agora, tu estás falando mistério, pula de alegria, aplaude o Senhor, louva ao Senhor, grita, diz glória a Deus, há júbilo de alegria quando somos restaurados. Esse exército pode vir contra a nossa vida. As consequências daquilo que não evitamos e que procuramos. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Quem não quer passar por ameaça de morte, por momento de depressão. Irmã Fran, não julgue. Foi a consequência. Foi a consequência que me fez pegar dinheiro com a agiota. Amadas, pegar dinheiro com a agiota, você sabe que leva até a morte. Amadas, se eu trabalho numa empresa e eu começo devagarinho, vamos almoçar. Amadas, eu posso até ir. Eu vou com a Maria, eu vou com a Lúcia, com a Joana. O Francisco, ele pode até ir. Mas acontece que o Francisco é aquele molecão, ou aquele metida gostosão. E aí começa a contar as histórias dele. Que esse dia para trás ele saiu com uma mulher aqui. Ali, amadas, eu não estou querendo ouvir essas coisas. Eu não quero ouvir. Então eu não vou mais. Vamos almoçar hoje, Fran? Vamos, não, eu não vou, eu trouxe meu almoço, ou meu esposo veio me buscar, ou eu prefiro não ir, hoje eu já lanchei, não quero. Evita, porque quem procura acha. Eu não vou almoçar, eu amo almoçar com meus amigos, não sei o que tem mais lá, gente, é maravilhoso demais, gente, a turma é tão bacana que nada. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoalmente de caráter, porque existe. Mas lembre-se, a luz não se une com as trevas. Quem procura, acha. E quando eu acho pela primeira vez, eu não quero mais achar. Eu não quero mais achar. Quando eu vejo que a minha vida espiritual começa a entrar em um estado da lagartinha que começa a cortar as folhas da minha lavoura, da minha vida espiritual com Deus. Porque se aquele rapaz foi, se aquele homem foi, começa com as histórias, traiu a esposa e saiu com uma mulher e a outra ri, mas rapaz, tu é doido, e fulana? Não, ela não sabe, coitada dela, e não sei o que, todas casadas, vendo que se a esposa sabe daquela história, se fosse qualquer uma delas, ou até eu mesmo, seria dolorido. E a gente fica ali participando daquela gracinha, daquela palavra. Fuja disso. No seu trabalho, trate bem, respeite. Respeite. Na escola, na faculdade, é assim que devemos. No mercado, seja onde for, respeitemos. Porque em nós brilha o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é respeitado. O que é jogado pedra é em árvore que dá frutos. Lembre-se, árvores que dá frutos, ela recebe pedradas. Quando recebemos pedradas, é porque estamos frutificando. Agora, quando estamos rodeados pela glória de Deus, as pedras não batem em nós. Lembrem-se que quando os 10 espias, 12 foram espiar a terra, voltaram 10 desviados. Só Josué e Caleb voltaram na plenitude da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Só eles voltaram, não se desviaram, nenhum momento se desviaram de crer na fidelidade de Deus, mas os outros 10, foi o que eles fizeram. Fizeram até apedrejá-los. Mas a glória do Senhor não permitiu. Quando você está com o brilho do Espírito Santo na vida,
Isso que está ao seu redor, o que brilha é o Espírito Santo. As pessoas nos respeitam. Nos respeitam. Agora, no termo da obra de Deus, quando uma árvore frutifica, ela leva pedrada. Não é por mau testemunho, porque a árvore que dá frutos, ela leva pedradas para que os frutos caiam. E isso acontece nas nossas vidas. Agora, a glória do Espírito Santo te cobrindo, aí é outra coisa. Então não vá, não permita, não comece, não deixe a lagartinha chegar, achando que ela não vai fazer nada, porque ela vai fazer. Não deixe como evitar tudo isso. Como evitar, amados? Deus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor, quando esse pulgão aí é deixado na nossa vida espiritual, veja só, ele não quer ter fim, ele vai produzindo, ele vai produzindo. Como devemos evitar? Primeiro, nós temos que ter uma vida de arrependimento. Porque é tão difícil, é guerra. É guerra, por isso que nós estamos dentro do quarto de guerra. Eu queria entrar nesse quarto só para ficar conversando com Jesus. Jesus, me diz uma coisa. Oh, Jesus, me mostra aí um pouquinho da cidade. Jesus, olha, eu creio nessa cidade. Ela é linda. Mas me mostra um pouquinho, ao menos de uma rua. Ao menos de uma rua. Um pouquinho assim de um muro de cristal. E o rio? Deixa eu ver um pouquinho do rio da água da vida. Meu Deus! Eu queria tanto ver Jesus. Queria só conversar assim. Mas eu entrei no quarto, foi para guerrear. Foi para guerrear. Guerrear, falar com ele, dizer para ele, declarar, me arrepender, chamá-lo, dizer, vem cá, Senhor, eu quero conversar contigo. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Sou eu em primeiro lugar, eu me arrependo. Toque em mim, Senhor, toque em mim. Arranca isso daqui. Arranca isso daqui, Senhor. Porque se eu estou nessa provação, dessa lagarta, desse pulgão, desse destruidor, desse devorador, oh Senhor, fui eu que procurei, por falta de arrependimento, por aquilo que eu fico praticando o tempo todo. Eu não vi, Senhor, que o pulgão ficou produzindo ovos e matando todos os dias a chama do meu coração. A chama se apagou. A chama se apagou, Senhor. Senhor, olha aqui, eu estou em guerra. Sabe por quê, Senhor? Eu entrei aqui agora. Olha, se eu não me levantar, se eu não for restaurada, como que eu vou guerrear pelos meus? Como que eu vou guerrear pela minha família? Como que eu vou guerrear? Como que eu vou pedir a salvação? Se a minha está em jogo, se a minha foi afetada, eu deixei a lagartinha começar a comer de pedacinho em pedacinho. Depois eu nem vi que o imigrador chegou. Aí vem, Senhor, veio o destruidor, deixou uma desolação terrível e agora eu estou sentada aqui no chão chorando, eu estou pedindo esmola. Agora nem dentro do templo eu estou mais, eu estou fora do templo, migalhando. Eu estou mendigando o Senhor. Pior é que o destruidor deixou a descendência dele e eu não consigo me levantar. Aleluia, Jesus. O destruidor, Senhor, deixou a sua descendência, deixou ovos aqui, deixou seus frutos. E ele está me matando. Porque se eu tento, Senhor, me levantar, eu não consigo. Ele veio apagando, me consumindo. É uma guerra, Senhor. E agora eu estou nela. Agora eu estou aqui nesse quarto. E é aqui que eu vou me levantar. Porque tu me promete, eu passei por tudo isso. Mas tu és o meu Deus.
Tu és o Senhor da minha vida, Tu és aquele que me ama, o Teu amor é infinito, a Tua misericórdia é grande de geração a geração. E mesmo que eu tenha errado, a Tua misericórdia vai alcançar os meus. A Tua misericórdia ainda está sobre mim, ainda vem sobre mim. Ainda vem de encontro ao meu coração, à minha vida. Aqui está, Senhor. Quando o Senhor está me dizendo agora que vai restituir o tempo, aqueles dias que foram consumidos pelo cortador. Aqueles momentos, aquela coisa, aquela destruição que o migrador deixou. Tudo que o devorador fez. E o Senhor vai pisar. O Senhor vai pisar, vai amassar, vai acabar com ovos, com toda descendência do destruidor. Toda descendência, do devorador e o destruidor não vai frutificar, não vai multiplicar. Eu recebo, Senhor, essa promessa, sabe por quê? Porque tu me promete agora restauração, restituição. Sabe por quê, Senhor? Porque mesmo que eu tenha passado por tudo isso, a restauração é maior do que todo esse tempo. A renovação é maior do que todo esse tempo. O tempo que eu chorei, o tempo que eu fiquei no chão, o tempo, Senhor, que eu mendiguei, o tempo, Senhor, que eu me arrastei, o tempo que foi destruído. Que maravilha a restauração do Senhor. Senhor, a restauração é melhor agora. Eu nem quero me lembrar desse tempo, porque essa promessa eu vou pegá-la agora e vou segurar. Agora é esse tempo que eu vou viver. Por isso, Senhor, aqui nesse momento, eu te entrego as primícias da minha vida. Eu aqui estou no teu altar. Aqui, Senhor, é o sacrifício. Aqui eu sacrifico no teu altar a minha vida em sacrifício vivo. Aqui, Senhor, haja o que houver. Eu estou aqui, Senhor, arrependido para te pedir perdão. Vem sobre mim a tua glória. Vem sobre mim a tua glória. Vem, Senhor. Vem, Senhor, derrama da tua glória, tua Shekinah sobre a vida de todas essas mulheres que estão aqui. Aleluias. Aleluias. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. A restauração vem pelo arrependimento. É tempo de tocar a trombeta. Chama, pastora Liliana Nascimento. Chama o povo, chama essas mulheres ao jejum, à consagração. Abre a tua boca, toca a trombeta. Chama o povo ao arrependimento. Eu quero, Senhor, que o Senhor restaure o meu altar. Quebrou alguma coisa aqui, Senhor. Quebrou alguma coisa. Restaura. A promessa de restauração. E essa promessa é tão maravilhosa. Porque por todo esse tempo escasso que eu passei, que você passou, ou que você está passando, ele findou. Declara, eu declaro sobre a tua vida. Escuta aqui a tua vida financeira. Ela já está ajustada em nome de Jesus. O dinheiro emprestado que você pediu, ele já foi devolvido e você não vai mais pedir dinheiro emprestado. Você não vai mais pedir. Agiota, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Você não precisa disso. A tua empresa é uma grande empresa pela fé. Você não tem nenhum negocinho, não. Eu tenho ali uma barraquinha. Que barraquinha? Coisa nenhuma. Você tem uma empresa, porque está debaixo da bênção de Deus, debaixo da promessa de restituição. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Toca a trombeta, pastora Liliana. Chama a igreja ao jejum, à consagração. A colocar as nossas vidas juntas aqui.
porque a restituição chegou, a restauração chegou na nossa família. Como eu disse no início, o que eu quero levar é a minha família nessa viagem. Não é que eu leve, porque naquele dia eu não levo ninguém. Não tem tempo mais nem de falar para ninguém. Eu estou falando em um sentido simbólico, em um sentido profético, espiritual, de esperança no Senhor. Que esse ano seja um ano de salvação no meio da família, de restauração no meio da minha família, de restituição. Anos que muitos da minha família se afastou, se perdeu pelo caminho. A restituição chegou de uma forma que os anos, os momentos na presença de Deus não serão nem lembrados aqueles que ficaram distantes. Quando eu falo que eu quero levar nessa viagem, o que eu estou aprontando, que eu estou lutando, é até uma guerra para juntar tudo, para não deixar nada para trás, é simbolicamente, é no sentido profético, de orar pela minha família e não desistir deles, e que eles também estejam nesta viagem. Aleluias, aleluias, amadas. E o Salmo 126 ficou para trás. O meu horário excedeu. Eu ia falar um pouco na restauração. Deus me deu o início da introdução dessa forma. E eu vim para a ministração de Joel 2:25. E agora nós vamos para a oração. Em uma outra hora, a gente ministra no Salmo 126, porque eu senti vontade de ler o versículo que é sobre restauração, a alegria da restauração, mas o horário excedeu. E essa foi a palavra que o Senhor me deu para a minha vida, para a sua vida. Receba!